o milênio numa perspectiva doutrinária. É importante falar desse tema, mesmo diante da sua complexidade, porém a sua importância torna-se maior do que a complexidade que gira em torno do tema. É bem provável que você não vai ter outra oportunidade de ouvir tanto conteúdo acerca de um assunto que raramente é explorado. Eu falei do Apocalipse no capítulo 20, uma leitura exegética do texto. Falei da teoria pré-milenista histórica, que é a teoria que Jesus vem no final da tribulação para implantar um milênio literal de 1000 anos futuros sobre a Terra. Falei do pré-milenismo dispensacionalista, também ele vem no final da tribulação para implantar um milênio literal, mas antes ele tem que vir 7 anos para livrar a igreja da grande tribulação, ou seja, ele vem 2 vezes antes de implantar o milênio. Semana passada eu falei sobre o pós-milenismo, a visão já é inversa, né? Ele não vem antes do milênio, não é pré-milênio, é pós-milênio. Isso significa que o milênio tem que acontecer antes da volta de Jesus. Então nós entendemos, com base no pós-milenismo, o pré-milenismo não, nós entendemos que o milênio é literal, 1000 anos está lá no futuro. O pós-milenismo, entendemos que o milênio já está acontecendo. E interessante que todo o desfecho do milênio, qualquer teoria, todas elas terminam com o juízo final. E hoje eu quero falar sobre o amilenismo, o milênio na visão amilenista. Também tem uma visão apurada de que o milênio não é futuro, não são 1000 anos literais, mas é a extensão do tempo ao longo das eras. O texto base para a nossa meditação, como sempre, Apocalipse 20, versículos 1, 2 e 3, assim diz a palavra: Então vi descer do céu, ele está tendo uma visão, um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Alguns teólogos chegam a afirmar que esse anjo é o próprio Senhor Jesus. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Versículo de número 3: Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até, preposição de tempo, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Quero levar mais uma vez uma palavra de oração. Pai, obrigado, Deus, pela leitura desse texto tão poderoso, tão complexo, mas de um significado enorme para as nossas vidas, porque nós acreditamos que o inimigo das nossas almas, ele está neutralizado nas suas forças, ele está neutralizado em suas ações, a fim de que haja a expansão, o progresso, o avanço do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a terra. Por isso, continuemos confiando em Ti e glorificando o Teu nome, debaixo da Tua graça, do Teu amor e do Teu santo temor. Amém. A pergunta é interessante, o conteúdo é importante, as dúvidas maiores ainda. Por isso, nós vamos estar lançando esse livro, está chegando em breve às nossas mãos, O que acontecerá no último dia. Nós decodificamos nessa obra a escatologia dos profetas e dos apóstolos. Nós usamos como ferramenta de interpretação a metalinguagem, a linguística, a interpretação de textos com base nas verdades teológicas. É um livro que tem vários mapas mentais, vários textos comparativos que nós chamamos de intertextualidade, que vão enriquecer cada vez mais a leitura de quem vai mergulhar
nesse livro escatológico intitulado O que acontecerá no último dia. Amém? Pois bem, sobre o amilenismo, uma pergunta que é necessária, uma pergunta que é pertinente. O que é amilenismo, pastor? Eu fiz esse mapa mental aí. O amilenismo é a teoria que acredita que o milênio não é futuro, não são 1000 anos literais. O milênio ele já foi inaugurado, chama-se milênio realizado ou milênio progressivo. É a extensão das eras que corresponde ao período entre a primeira vinda de Jesus, ele veio em carne, morreu na cruz, até a sua segunda vinda à terra. Então o milênio nada mais é, na visão amilenista, não é diferente a visão pós-milenista, com a plenitude dos tempos, os últimos dias sobre a terra, que foi inaugurado na primeira vinda de Cristo em carne, e se encerrará na sua segunda vinda em glória. É isso que se resume o amilenismo. Mas tem alguns pormenores, além desse simples gráfico escatológico sobre o que é o amilenismo. Mas antes disso, existe essa carta, chamada Carta de Barnabé, é um livro que foi publicado, foi uma obra achada no século IV depois de Cristo, e essa obra diz algo interessante. Há na epístola de Barnabé uma forma muito primitiva da escatologia amilenista. Então o amilenismo não é algo novo, não é algo, pastor, eu estou há 20 anos, eu estou há 30 anos ouvindo diferente. Calma, o que eu estou ensinando aqui não é nada que surgiu de 5 anos para trás, 2 anos, 3 anos. Isso aqui são temas que são remontados, que sobrevivem e que subsistem ao longo de muitos e muitos séculos. Então o que eu estou ensinando para vocês, nos primeiros séculos da era cristã, alguém já ensinava. Por isso eu quero apresentar rapidamente alguns amilenistas icônicos, que foram ícone. Eu poderia trazer alguns ao longo da história, dos séculos, nomes talvez até importantes, mas sem dúvida que Santo Agostinho é a pessoa que encabeça o amilenismo. Santo Agostinho, a mente mais brilhante do cristianismo, era pré-milenista, confesso, professo, mas ao estudar profundamente as escrituras, segundo o seu próprio entendimento, ele abandona a teoria pré-milenista, que Jesus vem antes para implantar o milênio literal, porque ele acredita que o milênio é a extensão das eras, ele já estava vivendo o milênio, e assume a visão milenista. Existe uma briga interior entre pós-milenistas e amilenistas, acerca de Santo Agostinho ser tanto pós-milenista como amilenista. Mas eu quero falar de teólogos contemporâneos muito importantes. Luiz Berkhoff é um amilenista professo, de uma sabedoria tremenda. William Hendricks, um grande escatologista, foi ele que difundiu a ideia do Apocalipse não linear, cronológico, começa no capítulo 1 e termina no 22, como se você estivesse contando uma história, uma narrativa, mas ele apresenta o Apocalipse em sessões, muito interessante. Ele também é amilenista. E o Anthony Hickman, também um grande teólogo holandês, muito profundo nesta área, uma visão mais moderna do amilenismo, também professo dessa teoria. Qual é a linguagem predominante do amilenista? Não é a literalista, não é a futurista, não é a preterista. O amilenista, ele é essencialmente idealista, e vou falar sobre idealismo nessa noite para você entender um pouco. E acima de tudo historicista, porque as coisas acontecem ao longo da história, as coisas se repetem ao longo da história. Não que as coisas sejam cíclicas no sentido lato, amplo da palavra, mas o que nós vemos acontecer ao longo dos séculos, como os sinais que antecedem a vinda de Cristo, eles se repetem ao longo da história.
Isso para evidenciar que os sinais são tão latentes, que isso testifica que de fato, o sinal por excelência, que é a própria volta de Cristo, também acontecerá em breve para a glória de Deus, amém? Pois bem, o que nós podemos falar sobre o texto do Apocalipse 20? Versículo 4, na progressão da visão de João, ele fala: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Pessoas que se sentaram no trono, cada um no seu trono, e essas pessoas recebem autoridade para julgar. Julgar e reinar, como eu falei na primeira mensagem, são palavras sinônimas. Quem julga no sentido espiritual está reinando. Cristo, ele é rei porque ele é juiz, amém? Ele é juiz porque ele é rei. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado o testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Esse texto é interessante, irmãos, porque ele nos remete a algo. Toda vez que nós estudamos sobre trono na Bíblia Sagrada, toda vez que nós estudamos sobre trono no Novo Testamento, nós encontramos essa palavra 67 vezes em todo o Novo Testamento. Só no Apocalipse 47 vezes, sendo que das 47 vezes, 44 são o trono situado no céu. Apenas 3 vezes, quando a Bíblia fala de trono no Apocalipse, essas palavras remetem a trono na terra. Por exemplo, o Apocalipse 2:13 fala do trono de Satanás. O Apocalipse 13:2 fala do trono do dragão. E Apocalipse 16:10 é o trono da besta. Isto é, Satanás é entronizado entre os homens. O mundo jaz no maligno, mas a igreja não. A igreja não está presa. A igreja não está alienada. A igreja não está com as mãos atadas, mas ela está livre para proclamar as verdades do Evangelho a todo aquele que crê. Então essa é uma grande verdade. Na visão de João, ele fala que ele viu almas dos decapitados com autoridade de julgar. Ele não vê pessoas, ele não vê seres humanos, no sentido de ter corpo físico, tronco, cabeça, tronco e membro. Ele vê almas de pessoas que foram decapitadas. Almas no sentido de ver uma visão do além, do Sheol, do mundo interior, do mundo dos mortos. E lá ele vê uma visão onde esses que foram decapitados, os mártires, eles recebem autoridade para julgar, assentados nos tronos diante do Senhor no céu. A parte B do versículo 4 diz: estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. Eu falei do filactério, né? Que o filactério era aquele instrumento onde os sacerdotes colocavam na testa e na mão, onde se colocavam no filactério textos da Escritura Sagrada para eles memorizarem, não tirar da testa, da cabeça, nem da mão. Isso é a ideia de você receber o selo, a marca, de você testificar e viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Eu confesso que não é fácil explicar esse texto. Muitos aqui talvez teriam muita dificuldade mesmo de fazer uma dissertação, uma explicação teológica, doutrinária acerca de um texto que é totalmente complexo, muito obscuro. Mas vejam, irmãos, a Bíblia, ela é muito profunda, porque você não pode interpretar o Apocalipse só lendo o Apocalipse. O Apocalipse é interpretado pelo que você entende de toda a Bíblia. Só se entende o Apocalipse lendo Gênesis e Apocalipse. Entender só o Apocalipse lendo só o Apocalipse é um erro. Por isso aqueles livros do tipo Apocalipse versículo por versículo são os livros que mais trazem confusão. A visão de João é que pessoas estão lá para reinar com Cristo, e essa visão nós entendemos que é para reinar
tanto no céu como na terra. Por isso eu trago uma ferramenta interpretativa, você não vai encontrar esse lugar nenhum. Isso é base daquilo que a gente compreende na palavra. É texto com contexto. Por exemplo, eu quero desafiar você a fazer um devocional de oração com leitura da palavra. Isso é difícil para você? Não, igreja, não é difícil. Então eu quero desafiar você a ler Atos capítulo 1. Pode ser 4 dias. Amanhã de manhã você lê só Atos capítulo 1. E você vai se concentrar em quê? Na ascensão de Cristo. Ele foi assunto aos céus, ninguém tem dúvida disso. Amém? Qual é a sequência desse episódio da ascensão de Cristo? Apocalipse 4. É ele estando no céu e recebendo a sua glorificação. Então no segundo dia de devocional, você vai ler o Apocalipse 4. Você vai ver a glorificação de quem estava aqui na terra, subiu aos céus e está lá à direita de Deus. O capítulo 5, ele sim, é uma sequência do 4. Porque o Apocalipse tem sim uma certa sequência, tem sim uma certa cronologia, mas não radicalmente, do capítulo 1 ao capítulo 22. Mas o capítulo 5 é depois do capítulo 4, cronologicamente. O 4 ele chega no céu, é glorificado. Aí você lê o capítulo 5, fala da entronização dele. É quando ele se torna de fato rei, no sentido pleno da palavra, porque ele recebe o cetro para reinar, o cetro para julgar. E o que acontece? Ali no céu, entronizado como rei, ele recebe os 7 selos para desatá-los e liberar essa visão sobre a terra. Ele sopra o Espírito para ser derramado sobre toda a terra. Para quê? Para aqueles que recebem o Espírito possam reinar sobre a terra. E onde é que foi o Espírito Santo foi derramado? Aí você volta de novo para Atos capítulo 2, você vai ver a missão de Cristo. Atos 1 é a ascensão de Cristo, Apocalipse 4 é a glorificação de Cristo, Apocalipse 5 é a entronização de Cristo, e Atos capítulo 2 é a missão de Cristo. Faça essa leitura devocional 4 dias seguidos, e você vai dizer: pastor, você tem razão, tem todo sentido. Porque não adianta pegar o capítulo 4 e 5, jogar lá para o futuro, que a gente nem vai estar aqui, porque de fato isso não é lá no futuro, onde a igreja não vai estar aqui. Isso é de um passado onde já aconteceu, onde Cristo já foi glorificado, onde Cristo já foi entronizado, e por causa dele, por causa da sua ascensão, da sua glorificação, da sua entronização e por causa da sua missão, que nós estamos aqui como igreja do Deus vivo sobre a terra. Aleluia. Avante, versículos 5 e 6, a grande complexidade talvez do capítulo 20 é explorar esse texto. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos, diz o versículo 5. Esta é a primeira ressurreição. Veja que na visão de João tem um grupo que não ressuscita antes do milênio terminar. E ele admite que essa ressurreição é chamada de a primeira ressurreição, depois de 1000 anos. Já o versículo 6 ele é controverso. Por quê? Porque diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ora, se eu acabei de ler no versículo 5 que ninguém ressuscita antes de 1000 anos, e que agora bem-aventurado é, no versículo 6, aquele que participa da primeira ressurreição, que não pode acontecer depois de 1000 anos, o versículo 6 diz: sobre esses a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Bem, se eu interpretar o versículo 5 literalmente, e em seguida o versículo 6, eu tenho que acreditar que existem 2 milênios literais, um onde o primeiro grupo não ressuscita depois que o milênio terminar, e o grupo 2 que ressuscita antes de o milênio começar. Ou seja, é mais complicado do que pareça ser. Só que nós queremos apresentar a vocês algo interessante. Há uma visão predominante por 13 séculos ao longo da história
sobre a primeira ressurreição ser nada mais do que um novo nascimento. E a primeira pessoa que difundiu essa ideia foi um bispo chamado Ticônio, que viveu entre 370 ou 390, não se sabe ao certo a data específica da sua morte, mas Ticônio, ele a princípio acreditava no milênio literal. Ele fez alguns cálculos, e como esses cálculos não bateram, os 1000 anos não se completaram, ele começou a estudar e dizer: não, só há uma forma de compreender esse milênio, ele não pode ser literal, ele é simbólico. E foi a ideia de Ticônio que inspirou Santo Agostinho a abraçar a ideia tanto amilenista como pós-milenista. Agora olha só que detalhe, o versículo 5 fala assim, olha esse mapa mental, está no livro: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Veja que nesse quadro aqui há uma seta que implica o final do milênio, onde ali aconteceria uma terceira ressurreição literal, uma vez que após a ressurreição de Cristo, a sua ascensão, existe uma ressurreição antes da grande tribulação, existe uma segunda ressurreição depois da grande tribulação e antes do milênio literal, e no final do milênio, juízo final, uma terceira ressurreição. Há uma confusão para interpretar essa ressurreição como se ela fosse literal. Por exemplo, a ressurreição dos crentes que morreram na volta de Cristo. Não, essa interpretação não pode ser levada a séria. Versículo 6 fala: quem participa da primeira ressurreição será sacerdote de Deus e de Cristo e reinará com ele os 1000 anos. Como é que se chega à conclusão de um texto tão complexo como esse? Deixa eu interpretar com a linguagem que eu coloquei aqui. Nenhum pastor, nenhum intérprete fez o que eu fiz para exemplificar melhor a interpretação da primeira ressurreição em Apocalipse 20, versículos 5 e 6. É fazer uma digressão, um excurso literário. O que é uma digressão? É você não respeitar a cronologia dos fatos. É você estar narrando uma história e você pode começar pelo futuro e depois concluir pelo passado. Por exemplo, o que é um excurso? Quem já fez uma excursão aí? Quem já fez uma viagem? Já viajou de avião, foi para o Nordeste, sei lá. É uma excursão, você vai, viaja, desfruta lá e volta. O Sra. Marta, a família Colhantes faz todo ano, faz um excurso, né? Uma excursão. Vai ao Peru, revê os familiares e volta. O excurso literário é esse. O que eu ensino nessa ferramenta interpretativa? Que se o versículo 6 estivesse na frente do 5 e o 5 depois do 6, a linguagem ficaria melhor. O excurso literário explica melhor. Então, é como se o texto fosse escrito assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Bem, eu estou querendo exemplificar para os irmãos que bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição. Estes vão experimentar do sacerdócio de Deus e vão reinar nos 1000 anos com ele. Aí o 5 fala assim: mas os outros mortos não reviveram. Eles não podem reviver até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, ou seja, a primeira ressurreição ela não tem uma alteração. A primeira ressurreição aqui, ela nada mais é do que o ressuscitar de uma nova vida para Cristo. É servir com a própria vida. Agora deixa eu interpretar isso aqui melhor para você entender. Eu mudei algumas palavras. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte no novo nascimento, conversão, regeneração, nascer de novo, crente em Jesus Cristo. Bem-aventurado é você. Sobre estes não tem o poder o lago de fogo, ou seja, vocês não sofrerão dano da morte eterna, porque vocês são salvos, queridos, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele na plenitude dos tempos. Quer estejam vivos, quer estejam mortos, quem está com Cristo vive para sempre, amém?
Aí o 5 fala assim: mas os outros mortos não nasceram de novo, não se converteram, até que a plenitude dos tempos se acabaram. Ou seja, uns se convertem ao longo da história, e outros só se convertem no fim da história, no cerco final. Vamos colocar aí judeus e gentios convertidos no final dos tempos. E aí sim, independente do período em que você se converta, independente de você ser crente há 40 anos, há 30 anos, há 10 anos, há 1 ano, o dia de ontem, todos nós experimentamos a primeira ressurreição, e aí depois servimos a Deus com a morte, para todo sempre. Então é mais ou menos isso que o texto quer explicar, porque irmãos, início do milênio, Apocalipse 26, uma primeira ressurreição, e no fim do milênio, Apocalipse 25, uma primeira ressurreição, então é muita confusão, não é uma cronologia de ressurreições, senão que é uma experiência de vida. A primeira ressurreição, ela remete a isso. Vamos à frente. A gente fala um pouco da internet, né? A internet tem isso, tem aquilo, mas pesquisando, estudando, eu encontrei esse mapa mental, que é o resumo do que é o amilenismo. Segundo William Martins, é o milênio já, o milênio agora. A teologia reformada defende o milênio inaugurado, o milênio progressivo, que se dá lá na primeira vinda de Cristo, é o milênio simbólico, que compreende o período entre a duração entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Está ali, o período da pregação do Evangelho, grande tribulação, o juízo final. Nisso, Satanás é amarrado lá na cruz, no primeiro século, é solto no final dos tempos para a grande tribulação, e aí vem o juízo final, a salvação para todo aquele que crê, e aí novos céus e nova terra, vida eterna para os salvos, e morte eterna, lago de fogo e enxofre para os perdidos. Aqui é o resumo de uma ideia do que vem a ser o amilenismo, o milênio inaugurado, o milênio progressivo. Quais são os principais fundamentos da doutrina amilenista? Vamos compreender agora. Número 1, para o amilenista, o reino de Deus foi estabelecido no ministério público de Jesus. Lembra quando João Batista, o precursor do ministério de Jesus, falou assim: é chegado entre vós o reino de Deus. O tempo verbal aqui, a construção verbal está no advérbio, chegado, ou seja, está implantado, inaugurado. Jesus disse que quando os demônios são expulsos, os enfermos são curados, os oprimidos são libertos, ali chegou entre vós ou entre nós o reino de Deus. Então o reino de Deus é algo que se move dentro de nós, dentro da igreja de Jesus Cristo. Segunda coisa, na visão milenista, uma visão idealista. Aí eu quero falar um pouco do que é esse idealismo na visão escatológica. É a expansão do evangelho quanto sua oposição. Ou seja, não é porque o reino de Deus está crescendo, está avançando, está expandindo sobre a terra, que não vai deixar de existir o mal. São duas forças antagônicas lutando entre si, o bem contra o mal, a luz contra as trevas. Nós vivemos essa luta dia por dia. O pós-milenista, por exemplo, não tem uma visão tão idealista quanto o amilenista. O pós-milenista, como eu falei semana passada, ele é muito otimista. O bem sempre vence o mal, o bem subjuga o mal por si só, né, se destrói. Aquela visão, aquela ideia toda de que o evangelho vai engolir o mundo, vai, né, tomar o mundo praticamente por completo. O amilenista, ele é mais realista, ele tem uma visão idealista. A visão idealista é a luta entre o bem e o mal. Tem pessoas que se convertem a Cristo? Tem, mas tem pessoas que são totalmente contrárias, inimigas da cruz de Cristo. Terceiro ponto da visão milenista: Satanás foi aprisionado na cruz na primeira vinda de Cristo. Não é a visão futura onde ele vai ser aprisionado por 1000 anos lá na frente, mas ele foi aprisionado no início
do milênio progressivo, do milênio inaugurado. É a tensão entre o já e o ainda não. O já é a escatologia inaugurada, o ainda não é a escatologia consumada, segundo Anthony Hickman. Quarto ponto. Com isso nós entendemos que se o diabo foi amarrado lá no primeiro século, o milênio não pode ser outra coisa senão a extensão de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É o milênio, como eu tenho falado, inaugurado ou progressivo. Não tem como existir um milênio futuro, segundo a visão amilenista, literal, porque antes que o milênio seja inaugurado, Jesus tem que voltar e tem que ter julgamento, tem que ter ressurreição, e não se pode ter julgamento nem ressurreição antes do juízo final, daquilo que eu comumente tenho falado e esgotado perante vocês, o último dia. Então o milênio para a visão milenista, como pós-milenista, é a extensão de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda ele já veio em carne, não há dúvida disso. João disse que o anticristo é aquele que não acredita que Jesus veio em carne. Porque ele veio. Historicamente falando, existem mais dados que comprovam a existência humana de Jesus do que muitos filósofos idolatrados pelo homem. Um outro ponto interessante, o julgamento dos homens no último dia, o juízo final, segundo Eclesiastes 3,17, João 12,48, Atos 17,31, Romanos 2,16, 1 Coríntios 4,5, 2 Timóteo 4,1. Esses são alguns textos que mostram que não pode ter vários julgamentos, por isso que não pode ter várias vindas de Jesus. Só há um dia de julgamento, Atos 17,31. É o julgamento de todos os homens, o julgamento do último dia, o juízo final. O sexto ponto, aliado ao julgamento, a ressurreição dos homens, também se dá no último dia, no juízo final. Jeremias 30, 24, Daniel 12, 2, 13, corroboram essa ideia de que no fim dos tempos, no último dia, eles receberão a revelação da sua herança, tanto Jeremias como Daniel. João 5, 28 e 29 diz que haverá um tempo, a hora em que os mortos ressuscitarão dos seus túmulos, uns para alegria eterna e outros para desprezo e vergonha eterna. João 6, 39, 40, 44, 54 diz que aqueles que creem em Jesus, que amam Jesus, que servem a Jesus, cadê o povo que ama Jesus, que se converteu, que foi comprado na cruz? Você só pode ressuscitar no último dia. E o último dia é o juízo final, queridos. Como é que você vai ressuscitar só no último dia e alguém vai furar a fila e ressuscitar antes de você, 1000 anos antes? E o mais, no mais, 1007 anos antes, porque ainda tem a ressurreição da grande tribulação, antes da grande tribulação, para 7 anos depois ter mais uma ressurreição antes do milênio literal, para que no juízo final haja uma terceira ressurreição. Sendo que a Bíblia fala que só há uma ressurreição e ela se dá no último dia. Outro ponto interessante da doutrina milenista: o retorno final de Jesus à terra para o juízo final. Apocalipse 20, versículos 7 ao 10 e 12 ao 15. Ele retorna ali, e o seu retorno não é para voltar ao céu novamente, levar um povo e esquecer outro, não é para vir e morar em Jerusalém terrena, mas ele vem onde o primeiro céu e a primeira terra não existirão mais, eles passarão. A Bíblia diz que o céu e a terra não serão vistos, tudo sumirá, e todos os homens estarão ante a presença gloriosa e poderosa desse Cristo. A Bíblia diz que ele virá com todos os seus santos anjos, Apocalipse fala sobre isso, e Mateus 24, e ele virá assentado no seu trono, irmãos, no seu trono de glória. Ele não vai vir para sentar no trono lá em Jerusalém, que vão construir com mãos humanas, num templo humano. Ele vai vir sentado no seu trono de glória. É o retorno final, segundo a visão milenista. E por fim,
A visão se encerra com a implantação do estado eterno, tanto para os salvos, novo céu e nova terra, onde habita a justiça, os céus dos céus, vamos morar eternamente com o Senhor, e o lago de fogo para todos aqueles que não obedeceram ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que o inferno, o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. A morte e o inferno serão lançados lá. O diabo, seus demônios e todos os ímpios que não abraçaram a fé no nosso Salvador. É isso que diz a palavra de Deus, queridos. Nada mais que isso. Agora, que coisa interessante aqui. As promessas do povo de Deus no Antigo Testamento se resumem em duas coisas. Primeira, a vinda do Messias para salvar seu povo e, consequentemente, implantar seu reino sobre a terra. O judeu até hoje espera a vinda do seu Messias para implantar o seu reino sobre a terra. E segundo, a vinda do Messias para subjugar seus inimigos e colocá-los sob o escabelo de seus pés. Os judeus esperam por isso. Só que o judeu, ele não compreende a palavra tanto quanto muitos literalistas, que são intérpretes literalistas da palavra de Deus. Sendo que a profecia se cumpriu parcialmente na sua primeira vinda e encerrará na sua segunda vinda. O que faltou o entendimento para muitos intérpretes das Escrituras é que a profecia não se cumpriria de uma vez só. Por isso que os judeus não creram que Jesus seria o seu Messias, porque só se cumpriu a parte da profecia, a parte A, de salvar o seu povo, de implantar o seu reino sobre a terra. Isso ele já fez, já está acontecendo. Mas a segunda parte, de subjugar os inimigos e colocá-los sob os cabelos dos pés, não. O próprio João Batista foi preso, foi colocado no cárcere, e ele disse: olha, será que Jesus é o Messias mesmo, é o Cristo mesmo, ou é outro? Ele colocou a prova, por quê? Porque ele só viu a parte A, a parte 1 da profecia se cumprir, e não a parte B, a parte 2, porque ele mesmo estava sendo subjugado pelos romanos, ao ponto de ser decapitado. O escabelo dos pés é essa teoria antiga. Os reis, os faraós, na época do Egito, talvez foi lá que se criou o escabelo, que era um assento para descansar os pés. Muitas vezes os faraós colocavam gravuras, os nomes dos inimigos, para dizer que eles tinham superioridade, que eles estavam pisando sobre os inimigos. Por isso que às vezes é interessante, né, irmãos? A gente coloca o tapete com o nome Jesus, né? Aí coloca na porta da igreja. Aí todo mundo entra e vai pisando no nome Jesus. Tem gente que é totalmente contra isso. Porque é a ideia que se dá simbolicamente. Então o escabelo é o estrado dos pés. A Bíblia diz que a própria terra é o estrado dos pés, é o escabelo dos pés do Senhor. Tudo está sujeito ao seu poder e à sua glória. Algumas objeções que eu faço ao amilenismo. Primeira coisa é a indefinição da ressurreição de Apocalipse 20. Pastor, você explicou ali, eu não entendi nada. Não lhe critico, é confuso mesmo. Mas os próprios teóricos amilenistas ficam discutindo. Por exemplo, eles dizem assim: não, uma ressurreição ali é espiritual, a outra literal. A primeira é espiritual antes do milênio progressivo. A literal é no juízo final, onde os mortos vão ressuscitar. Só que a palavra ali, grega original, é o mesmo sentido. Então fica essa ideologia. Não, é uma ressurreição só, ela é espiritual, ela é simbólica, é um novo nascimento. Outros dizem não, só uma é novo nascimento, a outra não. É literal, é no juízo final. Já tem teóricos amilenistas, como eu expliquei aqui, como o próprio Anthony Hickman acredita que a primeira ressurreição é quando o crente morre. É quando o crente sai dessa terra. É quando o crente é sepultado, o seu espírito sai do seu corpo, volta para Deus, e ali é que acontece a primeira ressurreição. Ou seja, ele se liberta do seu tabernáculo físico e volta para Deus. Ali ele experimenta uma ressurreição. Então tudo isso é problemático.
A segunda objeção ao amilenismo: há pouca clareza para abraçar essa teoria. Por exemplo, para definir a ideia do milênio, a expansão das eras, a plenitude dos tempos, é usar a aritmética, né? Que 10 é a perfeição quantitativa. E é o 10 elevado à terceira potência, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. E 1000 significa multiplicação, né? A multiplicidade, a extensão do tempo, ou seja, não tem um tempo específico. 1000 anos não significa 1000 anos literais. Poderia ser só 100 anos, se Jesus tivesse voltado. Poderia ser 2000 anos, como já se passaram, 3000 anos, 4000 anos, não importa. Então, a falta dessa clareza traz verdadeiras objeções à teoria amilenista. E a terceira objeção ao próprio amilenismo é o próprio tema amilenismo, que ele é controverso, porque ele é construído com base na preposição a, que significa negação. Amilenismo, né, a etimologia da palavra, ou seja, o significado da palavra amilenismo ou negação ao milênio. Mas amilenismo é no sentido de que há uma negação de um milênio literal, futurista, 1000 anos literais sobre a Terra. Senão que se crê sim no milênio, mas o milênio progressivo, o milênio inaugurado, o milênio realizado, porque ele já começou no primeiro século, com a primeira vinda de Jesus. Se você analisar a fundo, amilenismo e pós-milenismo, que são as duas teorias, pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista, creem no milênio futurista, literal, 1000 anos. 1000 anos sobre a Terra. Amilenismo e pós-milenismo não são parecidos como o pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista. Eles são idênticos. Há poucas semelhanças, são irmãos gêmeos. Há poucas diferenças entre as teorias. É como eu sempre falo da Bruna e da Brenda, as netas da Nazinha. Até hoje eu conheço essas meninas há mais de 25 anos. E até hoje colocar as duas assim, para eu identificar, eu tenho que ver a cicatriz da operação da Brenda. Eu não conheço, eu não consigo distinguir. Quem está mais próximo, mais fundo, que tem mais, sabe todos os detalhes, né? Distingue uma da outra. E amilenismo e pós-milenismo é mais ou menos isso. Mas vamos ver algumas diferenças muito básicas. Por exemplo, no amilenismo, o milênio é atemporal, né? Ele não tem um tempo específico, e começou no nascimento e ministério de Cristo. Gálatas 4:4, cumprindo-se a plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher. Ou seja, cumprindo-se o período da extensão das eras. Foi inaugurado com a vinda de Jesus, com o seu nascimento. A questão do reino no seu ministério, é chegado entre vós o reino. Quando? Quando ele assume o seu ministério público. Já o pós-milenismo não. O milênio é atemporal também, e começou na ressurreição e ascensão de Cristo. Ou seja, é uma visão mais triunfalista. Enquanto que o amilenismo, por exemplo, o reino é invisível, né, interiorizado. Ele está relacionado à cruz. O que eu sei que eu tenho o reino de Deus dentro de mim, é porque eu carrego a cruz de Cristo. O pós-milenista não, ele detesta a cruz, ele ama a coroa, ele ama o cetro. O reino para ele é visível, é exteriorizado, é conquistado, é dominado, é tomado à força, né? Ele é imperoso e é manifesto. O amilenista, ele é realista em relação ao futuro. Como eu falei, né, a visão idealista do bem e o mal. O bem está vencendo, está avançando, sim, mas o mal também se estende. Jesus falou que o caminho do inferno, da perdição é largo. O caminho da salvação, o caminho do céu é estreito. Então o amilenista, ele é mais realista em relação ao futuro. O pós-milenismo não, ele é mais otimista, né? O pós-milenista, ele é mais otimista em relação ao futuro. Ele acredita que a igreja está se preparando para, sabe, decolar nas asas do Espírito e
desatar de tal maneira, irmãos, que o mundo todo vai se curvar a Cristo. Claro, mesmo admitindo que nem todo mundo irá se converter, o mal ainda vai sobressair, o mal ainda prevalece, mas não com tanta intensidade como o amilenista admite. Outra diferença, o amilenismo crê que a igreja caminha militante, sofredora e combatente do mal sobre a terra. A igreja é um combatente do mal. O pós-milenismo é a teoria que acredita que a igreja caminha triunfante e implantando a ética e a justiça sobre a terra. Quanto mais ético, quanto mais eu pratico a justiça de Deus, mais o reino de Deus se expande. E é nisso que a ética sobressai, triunfa sobre a terra, sobre aqueles que não servem a Deus. O amilenismo é a teoria que acredita que a grande tribulação, ela acontece no final dos tempos. Acontecerá sim no final dos tempos uma grande tribulação, não aquela grande tribulação, 7 anos, dividida em 2 tempos, 3 anos e meio, princípio das dores, 3 anos e meio a grande tribulação, onde vai ter um caos sobre a terra, o mundo está acabando, sabe, o céu caindo sobre nossas cabeças. Não é isso. A visão amilenista de grande tribulação não é essa. A visão da grande tribulação para o amilenista é a visão de que a igreja sempre foi perseguida, sempre será perseguida pelo inimigo. E por causa disso ela sofre uma grande tribulação. E que no final de tudo haverá um cerco maior. Já o pós-milenismo não crê nisso. A grande tribulação nada mais é do que o cerco do exército romano no ano 70, quando Tito Vespasiano, general romano, invadiu Jerusalém e destruiu a cidade e o templo. 1,5 milhão de pessoas, segundo a história, segundo Flávio Joséfo, morreram. Houve uma chacina naquele lugar. Para o pós-milenista, a grande tribulação é isso. Foi a destruição dos judeus, do templo da cidade, para que eles aprendessem a grande lição de não ter rejeitado o seu Messias. A visão amilenista é a visão de que haverá um anticristo escatológico no futuro. Existem teorias entre um ser escatológico futuro, outros não, que nada mais é do que uma ideologia que conspira contra o cristianismo, contra a verdadeira fé cristã. Já o pós-milenismo, o anticristo para ele não existe, não vai existir, não vai aparecer, e o anticristo nada mais é do que o imperador Nero, lá no 1º século. No amilenismo, os cristãos seguem resistindo ao mal. O pós-milenismo não. Os cristãos seguem na terra subjugando o mal. O amilenismo, a ressurreição é dos cristãos vivos na terra, quanto dos mortos no céu. Há 2 teorias, né? Para o pós-milenismo, não. A ressurreição é dos cristãos vivos que triunfam sobre toda a terra. Você nasceu de novo, você ressuscitou, você é a nova criatura, e agora nada pode te deter, porque Deus está contigo e ponto final. É uma visão mais triunfalista. O amilenismo, por exemplo, Jesus voltará para exercer o justo juízo. O pós-milenismo, Jesus voltou em juízo lá no ano 70 depois de Cristo. Muitas interpretações do tipo, Jesus vai voltar. Para o pós-milenista, a volta foi o ano 70, não literalmente, mas ele voltou em juízo para destruir a cidade de Jerusalém. Claro, admitindo também que haverá um retorno literal, como o amilenista, como o pré-milenista histórico, como o pré-milenista dispensacionalista. Como eu falei, o milênio sempre termina no juízo final. Adiante. Alguns aspectos positivos do amilenismo, estamos concluindo. Primeiro, o amilenista aborda o tema milênio com muita vivacidade. Pré-milenista histórico, pré-milenista dispensacionalista, ele crê que ele é pré-milenista, crê que haverá um milênio futuro, mas ele não é muito interessado em falar sobre isso, porque isso não cabe a ele, é futuro, ele não, tanto faz como tanto fez, falar ou não falar, ensinar ou não ensinar, porque não altera em nada. Ainda que a visão do milênio, a doutrina do milênio seja uma doutrina secundária e não primária. Mas o milenista não.
Como ele crê que ele já está vivendo o milênio, ele prega sobre o milênio com muita vivacidade. Segundo, ele valoriza a literatura apocalíptica, como poucos. Claro, ele é um milenista, ele é muito escatológico, então ele valoriza a literatura apocalíptica. Tudo para ele é escatologia, tudo para ele é interpretativo, aponta para acerca das coisas que eu vi. Terceira coisa, o amilenista, ele faz uma exegese séria de Apocalipse 20, ainda que haja os seus pormenores no texto, mas ao fugir da literalidade xiita radical do texto, ele privilegia uma exegese séria. Ainda como qualquer outra teoria possa conter erros, mas ele é sério no que faz. O outro aspecto positivo do amilenismo, ou do amilenista, é que ele tem uma visão holística da escatologia. Ou seja, para o amilenista, escatologia não está só em Apocalipse, escatologia não está só em Mateus 24, o sermão profético, ou no livro de Daniel, ou os textos isolados de Paulo. Não, a escatologia está em toda a Bíblia. Ela começa em Apocalipse, em Gênesis 3, quando a Bíblia fala que o Senhor esmagará a cabeça da serpente. Ali é a escatologia, ali é o juízo final, ali é o desfecho de todas as coisas. O amilenista, outro aspecto positivo, é que ele crê, sem desvaneios, que haverá apenas um dia de julgamento e ressurreição, sem buscar colcha de retalhos para defender a sua ideia, a sua teoria. Os pontos negativos do amilenismo. Primeiro, como eu falei, o próprio nome amilenismo é incoerente, porque é a negação de milênio, e isso gera muita polêmica. Segundo, os aspectos positivos são muitas vezes mal aplicados, ou mal compreendidos. Como eu falei, explicar milênio e usar o 10 elevado à terceira potência, 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000, pastor, aí já está inventando coisa. Então, os aspectos positivos para explicar gera polêmica. Outro aspecto negativo é que há pouca diferença com o pós-milenismo. Muitos pós-milenistas, eles se tornam amilenistas, muitos amilenistas se tornam pós-milenistas, depende do tempo. Outra coisa, as discordâncias dos próprios amilenistas sobre temas, da ressurreição, se é a ressurreição, se é o homem que morre e vai para o céu e ali é uma ressurreição, ou se é o novo nascimento, ou se é uma ressurreição literal. Isso é um aspecto negativo, porque não dá para discutir esse tema milênio sem falar da ressurreição. E o último ponto negativo, ainda que seja muito realista falar disso, ele é menos otimista que o pós-milenismo. Ou seja, ele é mais realista. Ele diz, calma, nem tudo vai dar certo não, no sentido de que, quem foi que disse que você está livre da dor, da doença, da perseguição, da fome, da morte? Não, Paulo falou, nada disso pode me separar. Ele não disse que ele estava isento dessas coisas, ele disse que ainda que viesse, nada disso poderia separá-lo do amor de Deus que estava em Cristo Jesus. Então é muito rico entender sobre isso. E aqui eu finalizo o último tópico, o milênio e a teologia. Falando de teoria, pré-milenismo histórico, o início é quando Jesus voltar mais uma vez após a grande tribulação. O fim é no juízo final, o último dia. A duração, 1000 anos literais após a grande tribulação no futuro. O pré-milenismo dispensacionalista, o início do milênio é quando Jesus voltar numa segunda fase das bodas do Cordeiro. Ele já tem vindo uma, ele vem 2 vezes. O fim, no juízo final, no último dia, e a duração dele, 1000 anos literais após a grande tribulação no futuro. O pós-milenismo, o milênio, ele começa quando? Quando é que é o início dele? Quando Jesus ressuscitou na sua primeira vinda, lá no século I. Quando é que ele encerra? No juízo final, o último dia. Qual é a duração dele entre a primeira e segunda vinda de Jesus? O amilenismo, quando é que começa o milênio? Quando Jesus nasceu na sua primeira vinda, lá no século I. Quando é que encerra? No juízo final, o último dia. Qual é a duração do milênio para o amilenista? Entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então, as 2 primeiras teorias, 1000 anos literais no futuro até o juízo final. As 2 últimas teorias, a extensão das eras começou lá no primeiro século e até o juízo final. As 2 primeiras teorias, 1000 anos literais no futuro.
as duas últimas, a extensão das eras. Mas sempre terminam no juízo final. E aqui eu concluo a última reflexão. Qual teoria milenarista que você achou mais coerente ao longo dessas 5 semanas? Pastor, o senhor falou, explicou, mas eu me identifico com o pré-milenismo histórico. Eu preferi o pós-milenismo. O amilenismo ficou mais claro. Ou, pastor, eu vou ficar como eu sempre aprendi mesmo. Eu sou o pré-milenismo dispensacionalista. Independente das teorias, queridos, que não altera nada na nossa vida, na nossa fé, mas uma coisa é fato: nós já estamos nessa terra governando, reinando, porque alguém lá no céu está dirigindo os nossos passos sobre a terra e o maligno não nos toca. E que você tenha aprendido bastante sobre teoria tão importante que é o milênio na visão amilenista hoje, como as demais teorias. Vamos ficar em pé. Eu quero orar pela sua vida, eu quero te abençoar, eu quero te agradecer por essa perseverança, que é para poucos. Você veio para uma escola bíblica, uma escola teológica na quinta-feira. Você mergulhou comigo aqui 5 semanas sobre milênio. E aí, a nossa intenção é te despertar, fomentar em você o desejo de compreender mais e mais esses temas. Pai, muito obrigado por essa noite, pelo desfecho da série O Milênio numa perspectiva doutrinária, numa perspectiva teológica. Obrigado, Pai, pela dedicação que o Senhor tem me dado, pelo zelo